Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiramente, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus a respeito do Senhor Jesus. Amém? O Evangelho segundo Mateus. Mateus 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, hoje eu trago uma palavra a respeito da Igreja de Cristo. Primeiramente, aqui nessa passagem, desmistificando o que a Igreja Católica diz, que Pedro, ele foi a pedra fundamental para que Cristo fundasse a sua igreja. Isto não é verdade, certo? Porque a rocha é Cristo. A rocha, a pedra angular, que foi rejeitada, ela é Cristo Jesus, e não Pedro. E aqui, nos versículos adiante aqui, nós podemos ver muito bem isso, né? Isaías, ele fala, Isaías 28:16, né? Ele diz que, ali por intermédio de Isaías, o Senhor fala que ele assentou uma pedra, né? E essa pedra é uma pedra provada, é uma pedra angular, ela é uma pedra preciosa. Então essa pedra, essa rocha, não pode ser Pedro, porque Pedro, ele foi apenas um discípulo do Senhor, foi ali um apóstolo, um missionário, para levar a palavra do Senhor, para organizar a igreja de Cristo, como todos ali o fizeram. Tiago, o irmão de Jesus, que ali assumiu a igreja de Jerusalém, ali os outros discípulos, Mateus, né?
Também Marcos, que escreveu o Evangelho, não foi um apóstolo, mas foi discípulo de Jesus, também ajudou a estar abrindo igreja. Então todos eles, e por último Paulo, que foi chamado, um dos maiores teólogos que temos aqui a respeito da igreja, e fala muito da igreja, o corpo de Cristo. Todos eles tiveram o mesmo valor. Pedro não foi maior do que nenhum daqueles. E aqui no versículo, mais à frente aqui do capítulo 16, nós vamos ver que Cristo chama Pedro de Satanás. Satanás é uma palavra em hebraico que quer dizer inimigo de Deus. Porque Pedro dizia ali que não queria que Cristo morresse e faria tudo por ele. E Cristo disse: Pedro, tu vai me negar, Pedro. Me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E assim ocorreu. E ele diz aqui para Pedro: afasta, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Como é que a igreja foi sentada em cima de uma pedra de tropeço? De jeito nenhum. A pedra fundamental, a pedra de esquina, chamada pelo apóstolo Pedro, o próprio Pedro diz isso lá na sua carta, que, parafraseando ali Isaías, ele diz que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, aonde a sua igreja está assentada. Como também ele diz que o homem que não faz a sua casa na rocha, essa casa cai. Então a igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo, a igreja espiritual, não a igreja orgânica, mas a igreja espiritual de Cristo, ela está assentada sobre a rocha, que é Ele, é o próprio Cristo. Nós podemos ir lá em Gênesis 3:15, quando ali o homem pecou, houve a queda, e o Senhor procura Adão, procura Eva, e ali eles se escondem porque estava nu, com vergonha do seu pecado. O Senhor vai dizer a seguinte frase: que nasceria de uma mulher um homem que pisaria a cabeça da serpente. E este homem nasceu em Belém, como todos os profetas profetizaram o seu nascimento, como eu falei aqui na pregação passada, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E é esse Jesus que a nossa igreja, ela está assentada. Ela está assentada num alicerce sólido, num fundamento sólido. Não é fundamento de homens, é o fundamento de Deus. Essa missão que o Senhor, ali em Gênesis 3:15 que eu falei, o Senhor entregou ao Cristo lá na eternidade, que era para ele vir ao mundo, lá a cabeça da serpente, aquele madeiro, sendo açoitado, recebendo coroa de espinho, sofrendo a dores que os homens não podiam sofrer, porque o sofrimento de Jesus seria terrível, seria morte de cruz. E a missão que o Pai deu ao Filho, morrer pelo pecador. Nós somos o resultado. Nós somos resultado da missão de Jesus na terra. A Missio Dei. Em latim, nós chamamos de Missio Dei, que é a missão.
Existe até uma disciplina de teologia, que é missiologia. A gente estuda só sobre missões. Então, a Missio Dei, que é a missão de Deus dada ao Filho. Jesus, Ele nos dá essa missão. Ele nos dá essa missão que nós vamos ver em Atos 1, Atos 1:8. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E também lá em Mateus, Marcos, ele também vai dizer: ide pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa missão, esta é a missão da igreja. A igreja física, a igreja orgânica, a igreja que está fundamentada nos preceitos do Senhor Jesus. Porque Ele é o fundador da igreja. A palavra igreja, o Senhor Jesus, Ele fala aos seus discípulos, aqui, pela primeira vez: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Sou eu a pedra, Jesus. É sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Jesus é a rocha. E ele fala não em hebraico. Esta palavra que está aqui, ele fala em grego. E em grego é eclesia, que significa tirados para fora. Nós somos tirados para fora de onde? Nós somos tirados do mundo para dentro da igreja. Mas existe um movimento que nos leva ao mundo novamente. E de pregar o Evangelho a toda criatura. É a missão que Deus nos dá. Mas para pregar esse Evangelho, nós temos que nos preparar. Nós temos que estar atentos à palavra do Senhor, aos seus ensinamentos. Bem-aventurados os que ouvem e praticam as minhas palavras. Tiago vai dizer: não seja só ouvinte, seja praticante. Nós devemos praticar esta palavra, praticar a palavra do Senhor. Então, nós somos tirados do mundo, colocados dentro da igreja. E na igreja nós somos preparados. A igreja tem um governo. Este governo é o governo do Espírito Santo. O Jesus, ali, nos últimos momentos que ele esteve com os seus discípulos, ele diz: eu vou para o Pai, mas pedirei ao Pai que envie o Consolador. E o Consolador, ele vai estar entre vós e lhe ensinará todas as coisas, lembrará de todas as coisas. Quer dizer, vai lembrar das coisas que Jesus falou, das coisas que está aqui no Novo Testamento, mas também as coisas que estão no Velho Testamento, que servem de simbologia, que servem de preparação para que o Senhor Jesus tivesse vindo a este mundo. Como Paulo falou, o Velho Testamento é sombras das coisas futuras, sombras de tudo aquilo que ia acontecer na plenitude dos tempos. Como eu falei aqui
da vez passada, onde Deus preparou todas as coisas para que o Senhor viesse habitar neste mundo como homem, mas sendo Deus, mas não usurpou ser Deus, não usurpou tomar o local de Deus, e se fez homem, homem de dores, homem de sofrimento. Passou por todas as angústias que uma pessoa passa, sede, fome, né? E preocupações, chorou. A palavra de Deus diz que o menor versículo que está em João, né? Jesus chorou ali na morte de Lázaro. Jesus chorou. Ele era homem quando estava aqui. Então ele tinha todos os sentimentos da pessoa humana. Ele sentia todas as coisas, frio, sede, fome, como nós. Ele veio ao mundo para sentir o que a gente sente, para saber como realmente vive um homem aqui nessa terra. Mas não pecou. Ele é o Cordeiro sem pecado, que subiu ao madeiro para livrar o pecador. E é justamente isso, a igreja dos santos. Mas esses santos ainda estão aqui na terra, são pecadores. São pecadores. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo que está em nós, é Ele que nos ensina o que é o pecado, o que é o juízo, né? E então, nós, antes de pecarmos, o Espírito Santo já libera sobre nós um poder para que a gente resista ao pecado. Tiago diz que resistir ao mal, ele se afastará de ti. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo para repreender o inimigo. Amém? Se a gente resistir e não deixar que ele opere em nós, e ele se afasta, e aí quem vai operar nas nossas vidas é Deus. E nós temos uma ordem de Cristo, que a gente leve essa palavra aos perdidos, que a gente, que está em Mateus 28, 18 até o 20. Vamos ver o que é que Mateus diz em 28, que eu falei nesse instante, mas vamos recordar. Aqui no 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele enviou o seu Espírito Santo, Consolador, a nós. Mas a pessoa do Espírito Santo, o Senhor Jesus, está conosco até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele foi prometido lá em Joel 2, no livro de Joel. E aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, onde ali o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam reunidos. A igreja estava reunida. A igreja estava sofrendo perseguição. E eles estavam com medo de pregar o Evangelho. Paulo perseguia a igreja ainda nesta época aqui. É onde ele vai ali para Damasco. E ali ele tem um encontro com Jesus, lá nos capítulos à frente.
de Atos. Mas aqui Paulo estava perseguindo a igreja, neste momento aqui, onde o Espírito Santo desceu ali e Pedro faz aquele discurso, o discurso de Pedro. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele traz o avivamento da igreja. A igreja que estava receiosa, a igreja que estava com medo de pregar o Evangelho, porque sabia que era iminente a sua morte. Então eles estavam receosos de pregar o Evangelho. E o Espírito Santo entra com seu poder na vida de cada um deles. E ali ele dá vigor, força e vigor, para que ali eles levassem a palavra de Deus, levassem o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Eles tinham essa missão. Os apóstolos eram missionários, eram fundadores de igreja. Foi para isso que eles foram levantados. Nós também fomos levantados para fazer essa missão, a missão do Espírito Santo. Eu digo que Atos dos Apóstolos, e muitos teólogos dizem que não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Aqui no capítulo 1, Jesus era ressurreto já. Ele já tinha morrido na cruz, ele já tinha ressuscitado, mas ele veio em Espírito falar com os apóstolos, dizer: ide pregar o Evangelho, saiam da condição onde você está, eu enviarei o meu Espírito Santo. E justamente aqui a festa do Pentecostes começava 50 dias após a Páscoa, justamente quando Jesus morreu. Jesus morreu na Páscoa, uma festa judaica, e ali ele apareceu com o Espírito Santo ali na vida de todos os apóstolos, porque ele é o próprio Deus. O Espírito Santo é dele, ele é o governo da igreja. O Espírito Santo é o governo da igreja, e o Espírito Santo ali, através dos seus dons espirituais, já foi ali batizando aqueles irmãos ali, nossos irmãos em Cristo, Pedro, todos aqueles que estavam ali reunidos. E ali ele foi dando dons a eles. O primeiro dom que nós enxergamos aqui, que nós vemos aqui, é Pedro, com ousadia, chegar ali naquela multidão, porque eles estavam numa casa, mas dentro da cidade de Jerusalém, porque o Senhor disse: ficai em Jerusalém. Nós sabemos muito bem aquela passagem de Emaús, onde iam 2 discípulos ali, e Jesus aparece a eles para que eles voltassem a Jerusalém. Eles tinham desobedecido. Jesus morreu, não vai fazer nada. Como Tomé, o próprio Tomé não teve fé, mas Jesus apareceu a ele. E aí, ele estava em Jerusalém, e ali, com ousadia do Espírito Santo, Pedro fala àquela multidão, e ali muitos foram batizados naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas de várias nações, porque eram judeus que moravam na África, judeus que moravam na Ásia, judeus espalhados pelo mundo. Porque ali, quando houve a perseguição, quando houve os cativeiros, os judeus foram para várias partes ali, adjacentes ali a Israel, a Canaã, ali a Judéia. Foram morar nesses lugares. E ali eles levaram também o nome do Senhor. E várias nações conheceram a palavra de Deus. E ali Pedro pregou, porque eles estavam ali para a festa de Pentecostes. Com certeza muitos tinham visto a crucificação, muitos estavam na festa da Páscoa e aproveitavam para ficar na festa de Pentecostes. E aí Pedro prega ali aquelas pessoas e muitos se convertem.
Louvado seja o nome do Senhor. É esta a nossa missão: pregar com ousadia, pregar a palavra do Senhor, fazer o ide do Senhor. E o Espírito Santo, ele age na igreja. O Espírito Santo é o governo na igreja. A igreja, Paulo chamou a igreja de corpo de Cristo. Nós somos cada um membros desse corpo. Não existe crente fora da igreja. Não existe. Ele tem ali um ministério. Ele foi agraciado por Deus, porque tudo é dado de Deus. Os dons, os ministérios. Nós não temos nada. Nós somos inúteis, pecadores, mas que pela graça e a misericórdia do Senhor, nós fomos chamados a fazer essa missão. A missão de Deus, a missão do Pai, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo que Ele dá a cada um de nós. E nós fazemos essa missão pelo poder do Espírito Santo, dando testemunha do Senhor Jesus, batizando, curando, até ressuscitando, se for o querer do Senhor. O querer não é nosso. Mas se você está ali e há ali um morto, e você orar ao Pai, e ele ressuscitar, é como Lázaro. Ele disse que era tudo para a glória do Senhor. Então, é para testemunho do Evangelho. Eu vou contar aqui um testemunho que aconteceu conosco. Nós estávamos numa reunião da igreja, dentro de uma casa que, na igreja que eu estava, a gente chamava de uma reunião familiar, um culto numa casa, um culto em família. Muitas igrejas por aí chamam de célula. Era a nossa reunião em família. E aí, na frente da casa que nós estávamos, a reunião era lá. Foi para outra casa de outra irmã na frente, porque o irmão tinha adoecido, ele estava com câncer de próstata. E ele fez cirurgia, estava se recuperando. E nós orando, louvando ao Senhor, falando da palavra. E aí essa irmã veio desesperada lá, sabia que nós estávamos lá. E aí nós fomos. E nós constatamos que o irmão já estava entrando em óbito. Eu tenho pouco conhecimento de socorro, porque eu fiz curso de primeiros socorros, né? Então eu conheço um pouco. Eu sei medir a pressão, saber se tem pressão no pulso, pelo aqui na garganta da pessoa, no pescoço, né? Nas artérias que passam aqui, a gente vê se está pulsando. E nesse dia ele estava gelado, branco, sem nenhuma pulsação, zero. E eu pegando, vendo os sinais vitais, e mexia com ele e fazendo ali os procedimentos, e ele não reagia. Para mim, aquela pessoa já estava em óbito. Então, o irmão que estava do meu lado, eu disse: irmão, ore que ele está morrendo, ore. Então o irmão orou, nós oramos, pedimos para todos que estavam ali orar. Olha, foi uma coisa incrível, Esse irmão, ele abriu os olhos e começou só a mexer os olhos assim para um lado e para o outro. E começou a cor voltar, a temperatura voltar. Então ali eu creio que houve um milagre do Senhor.
porque aquela família, ela já não acreditava mais, eles não estavam indo mais à igreja, eles não queriam receber nem visita. Eles davam a desculpa porque o irmão estava doente, e também foi no meio da pandemia. Eles davam a desculpa que tinha medo do irmão lá pegar o vírus, mas não iam à igreja, não pediam socorro, oração, e ali foi para testemunho que o Senhor, Ele se faz presente no meio da igreja. Quando um povo clama com fé, o Senhor faz coisas novas. As coisas velhas se passaram, tudo se tornaram novo. Nós temos que acreditar. Nós não somos mais aquelas pessoas do mundo que andávamos sem fé, que andávamos perdidos, sem uma direção, sem uma luz. Nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Aquele que não tem o batismo com o Espírito Santo, procurai ser batizado no Espírito Santo. Aquele que é, Paulo diz nas suas cartas, procure os melhores dons. Procure os melhores dons. O crente, ele tem que ser batizado no Espírito Santo. Ele tem que colocar a sua vida diante de Deus diariamente. Ele não pode viver de circunstâncias. Ele não pode viver por vistas. Ele tem que viver pautado na palavra de Deus. Ele tem que viver de acordo com o que as Escrituras falam. Andai nos meus mandamentos. Andai no meu caminho. É isso que o Senhor quer de nós. Vida reta. Vida de santidade. Pedro fala nas suas cartas: sede santo, como o Senhor é santo. E o Senhor é 3 vezes santo. Por isso que Ele ama a sua igreja, a sua noiva. A noiva que vai subir ataviada com todos os adornos. Mas esses adornos são os dons espirituais. Adornada pelo Espírito Santo de Deus, que são os dons espirituais das nossas vidas. Muitos aí dizem, crente seco, né? Aquele crente que não tem um dom, que não procura o dom. Meu amado, nós temos o Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o nosso Deus ao nosso alcance. O Senhor falou: será que a minha mão é encolhida que eu não possa te ajudar? Batei, batei, a porta vos abrir-se-á. Pedis, pedis, e eu vos darei. Mas pedis com fé. Tiago diz que você tem que pedir com fé. Com fé. A fé é o firme fundamento daquilo, da esperança, das coisas que não se vê, mas que cremos que vamos receber. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, que nós vamos receber. Nós vamos receber. No nome do Senhor Jesus, no sangue precioso derramado na cruz, Ele é a pedra angular. Ele nos fez a pedra viva que Pedro fala. Nós somos pedras vivas, e pedras vivas que faz a construção em cima da pedra angular. Nós somos pedras vivas. Pedras vivas de Cristo. Quando o Pai nos olha, Ele vê o Filho. Porque Cristo está em nós. O Espírito Santo está em nós. O fogo do Espírito Santo é que nos alimenta, é que nos dá coragem, é que nos dá força para vivermos cada dia. Cada dia. Vencendo batalhas.
vencendo guerras, lutando com o Senhor. Olha lá o que foi que Jacó fez. Lutou com o anjo. Lutou com o anjo. Ele só deixou o anjo subir quando recebeu a bênção. E o anjo teve que dar uma cajadada no fêmur dele. E quebrou. Mas ele não desistiu da bênção dele. Não desista da sua bênção. João diz, né, que muitos retrocederam, mas o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Não se agrada daquilo que tudo viu, provou e agora não quer mais. Lá na carta de Hebreus 10 também, aquele que pisa no sangue de Jesus, expectativa, condenação há sobre ele. É certo. Rejeitou Jesus. No Antigo Testamento, aquele que rejeitava as palavras de Moisés, a lei de Moisés, bastaria 2 ou 3 testemunhas para que ele fosse apedrejado. E agora você imagina aquele que rejeita a Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Porque a lei, o Senhor deu a lei para Moisés, mas também são 666 leis que ele elaborou, o homem elaborou. E depois os anciãos interpretaram essa lei e fizeram o Talmud, ao qual os judeus seguiam o Talmud. É por isso que tanto Jesus batia nos fariseus, na lei dos anciãos. Ele não estava contra Deus, não. Ele estava contra aquilo que era pesado aos homens. Ele disse certa vez que os fariseus não deixavam os homens entrar no céu, nem eles entravam e nem deixavam os outros entrar no céu, colocando fardos pesados, enquanto Jesus diz que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, né? Ele não quer colocar fardo nem jugo no ombro de ninguém, mas se ele colocar, ele sabe que você suporta, ele sabe que você vai ser vencedor, porque ele já venceu por nós na cruz. E a igreja é do Senhor Jesus, a igreja é dele. Ele não quis nomear a igreja dele como sinagoga ou carral, que significa igreja no hebraico. Sinagoga era onde os judeus iam ali receber ensinamentos, mas ele queria que a sua igreja fosse representada ali por um nome que fizesse jus à nova aliança, tirados para fora desse mundo, para que o homem conhecesse a Deus através do véu que foi rasgado. O véu representa Jesus. As velhas coisas passaram, tudo se fizeram novo. O véu do templo que se rasgou, onde era o santo do santo, onde estava a arca da aliança, aonde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano para acender incenso. Agora não. Pedro, na carta dele, ele diz que nós venhamos ter intrepidez para adentrar os santos dos santos, sem sacerdote, porque o nosso sumo sacerdote agora é Cristo, e nós entramos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então temos que ter ousadia com esse Espírito Santo que foi nos dado, para falar diretamente com Deus no nome do Senhor Jesus. É isso que é a igreja de Cristo, acesso direto ao Pai. Ele foi
mas deixou o Consolador. Esse Consolador nos dá acesso direto ao Pai. E Cristo, ele é a cabeça. Um corpo não anda, o corpo morre. Os membros, eles não andam separados. Se eu cortar uma mão, ali ela vai putrefar, não vai servir mais para nada. É isso mesmo? Mas o corpo permanece. O corpo permanece. Porque o corpo é de Cristo. E ele vai prover. Ele vai prover. Ele vai prover. Creia nisso. Porque ele é o provedor. Nós não precisamos nos preocupar. Porque Cristo é o governo da igreja, o corpo de Cristo. É o corpo místico. A igreja é o corpo místico. E esse corpo somos nós. Cada membro tem a sua posição dentro da igreja. Basta você entender isso. Basta você entender que você faz parte de um corpo, que você precisa interagir. As pernas andam, os braços e as mãos, eles fazem o trabalho e a cabeça comanda. A cabeça comanda. Mas também existe o ouvido, existe o nariz, existe a boca. Todos são membros de um corpo. Não importa se há o menor. Não, aquela parte ali é indispensável. Não. Corte um dos seus 5 dedos, se você não vai sentir falta. Então o corpo místico, o corpo vivo de Cristo, ele tem que estar bem preparado, como Paulo fala, bem agrupado, bem junto, quer dizer, tem que estar em comunhão, em comum união. Esse corpo tem que estar em comum união. Nós temos mais de 1 minuto, né? Passou já do horário, né? Então, eu vou ler agora Efésios 4. Efésios 4, ele vai nos ensinar o corpo de Cristo deve permanecer. Rogo, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu à altura, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer, subiu senão que também ha descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com
vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela atitude com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, o qual, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer, essa palavra aqui é a unidade da fé, que a igreja deve caminhar juntamente com Cristo, que é o cabeça, que é o governo da igreja. Ele é o líder supremo. Cristo é o líder supremo, não existe outro. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo. E esse é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, e nós o veremos na glória, se seguirmos e confiarmos na sua vontade, que é que todos se salvem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade